Olá, pessoal! Agora preparem aí o livro de história, lá na página 78, porque hoje vamos falar de um tema novo. Nós vamos falar sobre a imigração no Brasil. Então, vamos lá? Com o crescimento da produção de café, os cafeicultores necessitavam de mais mão de obra em suas fazendas. Devido à grande procura, o governo brasileiro passou a fazer campanhas nos países europeus, com promessas de trabalho, terra e oportunidades de enriquecimento, incentivando a vinda dos imigrantes. Estima-se que entre 1891 a 1900, o Brasil tenha recebido aproximadamente 1 milhão de imigrantes. Eles formariam a mão de obra assalariada para trabalhar nas lavouras de café. Muitos imigrantes chegaram ao Brasil no final do século XIX e início do século XX. Os principais imigrantes vieram dos seguintes países: Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, mas a grande maioria vieram da Itália. A maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil foram para a região sul, pois o governo estava distribuindo lotes de terra para quem quisesse plantar. O maior objetivo do governo era povoar a região sul. Aqueles que não tinham condições de manter uma fazenda foram trabalhar nas fazendas de café em São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre esses imigrantes. Os italianos. Como a vida na Itália estava muito difícil, os italianos vinham para o Brasil na esperança de melhor situação. O trabalho nas fazendas de café não era fácil. Os imigrantes pegavam tudo o que precisavam nos armazéns dos próprios patrões nas fazendas. Eram como se fossem vendinhas, mercados, né? E o acerto de contas era feito na época da colheita. Mas, como os patrões exploravam o preço dos produtos, visto que os imigrantes não tinham outro local para conseguir aquilo de que precisavam, começaram a passar por grandes dificuldades financeiras, porque eles aproveitavam dessa situação e colocavam preços absurdos, abusivos. E aí os imigrantes, as pessoas que trabalhavam ali, não conseguiam nunca pagar aquela dívida. Os portugueses e os espanhóis. A maioria dos portugueses e dos espanhóis foi morar nas cidades. Os portugueses, como eram mais ricos que os espanhóis, conseguiam montar um negócio e compravam imóveis para alugar. Muitos foram trabalhar na agricultura e nas indústrias. Da mesma forma que os portugueses, os espanhóis também trabalharam na agricultura e nas indústrias, além de terem sido os grandes responsáveis pelo transporte de mercadorias. Os alemães. Muitos alemães foram para o estado do sul, influenciados pelo clima. Esses imigrantes dedicaram-se às atividades de agricultura e pecuária. Na agricultura, predominava a policultura, ou seja, o plantio de diversos vegetais para abastecer as províncias próximas. Na pecuária, exploravam-se o couro, a carne, a carga e a montaria dos animais. Outros imigrantes. Outras etnias também vieram para o Brasil, mas em menos quantidade. Turcos, sírio-libaneses, judeus, holandeses, ucranianos, suíços e etc. Muitos turcos e sírio-libaneses dedicaram-se ao comércio pelas cidades do interior do Brasil. Outros se fixaram nas cidades, ainda mantendo o comércio como principal forma de trabalho. Vamos saber a diferença do que é imigração e emigração? Imigração e emigração são palavras que descrevem o fluxo de pessoas em um país. A imigração é a entrada dos estrangeiros de um país. A emigração é quando eles saem para outro país. Então, quando eu estou indo para um outro país, eu estou emigrando. Quando eu estou entrando nesse país, eu estou imigrando. E agora é a hora da atividade. Façam aí as atividades das páginas 80, 81, 82 e 83 do livro de história. E até a próxima. Um beijo!